Olá, eu vou falar um pouquinho sobre o bocashi, tá? Que está sendo utilizado em tanques de aquicultura, principalmente tanque de camarão, tá? O que é o bocashi? O bocashi é um adubo orgânico de origem japonesa, tá? Basicamente, você tem uma mistura de farelos, né? Quanto mais diversificado, melhor. Farelo de arroz, farelo de trigo, fubá de milho, farelo de soja, os macronutrientes, tá? Existem diferentes receitas ou fórmulas de bocashi. É importante também entrar com fonte de macro e microminerais, por exemplo, farinha de ossos, carvão em pó, açúcar mascavo, tá? Então você tem esse substrato orgânico, você tem essas fontes de macro e microminerais, você vai fazer uma mistura disso, né? Existe o bokashi artesanal e o bokashi comercial, que você já compra pronto na loja. Mas se tiver interesse, pode fazer o bokashi artesanal. Então pega essa mistura desses farelos, aí você adiciona um probiótico, tá? Que eles chamam de EM, micro-organismos efetivos, que vai ser um preparado líquido, uma solução, tá? Contendo bactérias, fungos e leveduras, que vão se desenvolver, vão utilizar aquela matéria orgânica, aqueles farelos, tá? Para o seu desenvolvimento. Aí continua a mistura, tá? Dessa base orgânica, desses farelos, com esses micro-organismos. Ao final, esse composto é colocado para fermentar, ou seja, é colocado em algum recipiente fechado que não tenha ar, tá? Vai acontecer aí a decomposição anaeróbia ou fermentação, certo? Por exemplo, de maneira bem simples, colocar num saco escuro do qual se retirou totalmente o ar e se fechou, se vedou da melhor forma possível esse saco. Deixa-se um tempo esse material fermentando, tá? Aqui também devem existir variações para obtenção do produto, do bocashi pronto. Geralmente são 2 a 3 semanas, certo? 2 a 3 semanas. Passado esse tempo da fermentação, você tem o bocashi pronto para utilizar, tá? Qual é o interesse do bocashi? É um fertilizante orgânico riquíssimo em nutrientes, certo? Ele é um substitutivo ao NPK, né, aos fertilizantes inorgânicos, a ureia, o superfosfato triplo, né, o muriato de potássio. É um fertilizante, o bocashi é um fertilizante completo, fonte de macro e microminerais para os vegetais. Ele é muito utilizado em orquídeas, na adubação de orquídeas. Então vejam que é um adubo especializado e caro, né? Caro no seguinte sentido: se você fizer artesanal, talvez não saia caro, né? Teria que obter um fornecedor dos micro-organismos, as bactérias, fungos e leveduras. Agora, se você for comprar ele pronto, comercial, não é barato, mas usa pouquinho, né? Dependendo da escala. Agora, se for uma criação de orquídea em grande porte, né, teria que utilizar muito. Mas enfim, ele vai nutrir as orquídeas, você vai ter orquídeas mais coloridas, mais bonitas, né, maiores, não só em orquídeas, como em plantas ornamentais em geral, por exemplo, roseiras, certo? Por exemplo, roseiras. A questão toda
é a seguinte, o ponto agora é o seguinte, onde é que entra a aquicultura nessa história, né? Até parece que eu trabalho com horticultura, né? Com criação de plantas ornamentais, certo? Até parece que eu sou agrônomo. O que que acontece? O pessoal está utilizando o bocache para fertilizar a água de criação de camarão, principalmente tanques berçários, né? Você daria aí uma condição de microbiota melhor, tanto do ponto de vista nutritivo quanto do ponto de vista de prevenção de doenças, utilizando esse bocache, tá? Aí vem uma série de questões, né? A quantidade, a frequência, né? De utilização do bocache. Tem pesquisa aí, uma linha de pesquisa com muitas possibilidades, certo? Mas vamos pensar aqui. O pessoal da agricultura, da agronomia, utiliza o bocache para estimular o desenvolvimento das plantas, né? No caso aqui, principalmente as ornamentais. Então, no caso da aquicultura, seria estimular o desenvolvimento do fitoplâncton, né? Estimular o desenvolvimento que são os vegetais aquáticos. O que é que tem aqui de importante, pessoal, nessa história? O bocache, ele se prestaria a sistemas de aquicultura orgânica, em que você vai trabalhar com densidades menores, baixas, tá? Sistemas mais ecológicos, né? Aquicultura ecológica, fazendo aí um paralelo com a agricultura ecológica, né? Você trabalharia com densidades menores, tá? Um sistema mais natural, né? Em que esse bocache, esse fertilizante orgânico, esse adubo orgânico, ajudaria na produção do alimento natural do fitoplâncton, né? Pode ser também do bênton, né? Para a nutrição das PLs de camarão, tá? Dos juvenis de camarão, como também criar um sistema mais saudável em que os animais não seriam acometidos por nenhuma doença. Você teria ali uma microbiota benéfica, né, que impediria o aparecimento de doenças. É assim que eu entendo esse bocache, tá? Eu acho que ele casa bem para sistemas de cultivo menos intensivos, tá? Talvez o semi-extensivo seja o mais apropriado, tá? Porque em caso contrário, fica um pouco difícil compreender um adubo orgânico, né, sendo utilizado em sistemas intensivos ou superintensivos em que a participação do alimento natural é mínima, tá? A não ser que aquele bocache ali, aquele simbiótico, né? Simbiótico, que é o pré-biótico, que é o substrato orgânico, os farelos, mais o probiótico, que são aqueles micro-organismos efetivos, bactérias, fungos e leveduras, diferentes bacilos, tá? Lactobacilos e também as Saccharomyces, né? As leveduras, criassem esse novo composto simbiótico que iria propiciar um ambiente de cultivo mais saudável, que não houvessem problemas de doenças, como por exemplo da mancha branca, tá? Como por exemplo da mancha branca. É, tem que se tem que se fazer ainda muita pesquisa sobre isso, tá? Para saber se de fato funciona, né? Se tem importância, porque está se pegando algo utilizado na horticultura, criação de orquídeas, plantas ornamentais e está tentando se adaptar a isso, né? Utilizar isso para a aquicultura. Tem que ver se funciona, né? Porque funciona bem lá nas orquídeas. Agora, uma coisa é uma orquídea, outra é um camarão, tá? Então, tem que se pesquisar sobre isso, mas basicamente é isso. Você tem um chamado simbiótico, porque você tem aí
um produto riquíssimo em micro-organismos benéficos, bactérias, fungos e leveduras, tá? Que ao ser aplicado na água, vai disponibilizar nutrientes para o meio, tá? Nutrientes esses que vão ser utilizados pelo fitoplâncton, né? Esses micro-organismos, se as condições forem corretas, eles podem se desenvolver, só que aí já tem uma contradição, pessoal, olha só. Esses micro-organismos efetivos do bocashi, eles se desenvolvem em meio anaeróbio, tá? E os tanques berçários de camarão são meios aeróbios, né? Você aera, faz aeração mecânica para manter boas concentrações de oxigênio, claro, né? Visando o crescimento dos animais, dos camarões. Então, será que esses micro-organismos do bocashi vão sobreviver num ambiente aeróbio? Tá? Então tem que ver, pessoal, se realmente funciona, né? Não, simplesmente não ir na onda e tem que fazer testes rigorosos, né? Para ver se essa tecnologia que veio lá do Japão, que deve ser secular, talvez, né? Talvez até mais antiga ainda, mas usado na agricultura, né? Criação de plantas ornamentais, se tem benefícios, em que condições esses benefícios poderiam ser observados na aquicultura. Então, a gente achar que o bocashi vai prevenir mancha branca é uma aposta alta, né? É uma aposta alta, tem que testar, né? Tem que pesquisar e não já ir com euforia, sem ter base, sem ter fundamento nessas, digamos, especulações, certo? Então esse é o bocashi. Eu acho que é válido testar, tá certo? Mas compreendendo os princípios físico-químicos, biológicos, microbiológicos que tem por base nesse material. Então nada mais é do que um adubo orgânico em que se fez aí uma adição de micro-organismos efetivos, benéficos, tá? Deixou isso tudo fermentar por um tempo, 3 semanas, por exemplo, e você tem aí esse simbiótico, né? Que ao ser aplicado na água, ele traria benefícios. Talvez o foco maior na aquicultura não seja nem tanto a nutrição, né? Porque a nutrição aí seria para os vegetais, no caso para o fitoplâncton. Talvez o benefício maior seria sanitário, né? Do ponto de vista da prevenção, profilaxia de doenças. É isso, tá, pessoal? Só algumas ideias sobre o bocashi.